Olá a todos, boa tarde, quase boa noite. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, a gente teve um problema com o link do outro canal, então por isso que a gente teve que transferir para esse canal aqui. Então, eu já estou vendo que tem gente aqui já nos assistindo, obrigada. Hoje nós temos mais uma live, a nossa penúltima live do projeto Conectar. Então, foi um projeto assim muito interessante, com diferentes pessoas de diferentes universidades. Nós tivemos aqui o pessoal da UFMS de diferentes campi, tivemos o pessoal da UCDB, o pessoal da UFSCar, de outras redes, né? Ontem nós tivemos uma palestra bem interessante com uma professora da rede de aprendizagem criativa. Então, assim, está sendo muito gratificante. Quem perdeu essas lives, vocês podem acessar o canal da Secretaria de Formação de Professores, que estão todas gravadas lá. As lives dessa semana, inclusive os formulários, estão lá na descrição dos vídeos. Daqui a pouco, quando terminar essa live, nós vamos baixar o vídeo e colocar lá no nosso canal também, para a gente não perder essa continuidade. Bom, já falei demais, só lembrando que amanhã nós temos a nossa última live, às 6 horas da tarde, sobre educação infantil. Vou chamar o Eduardo aqui para apresentar a nossa palestrante. Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite, Fernanda, boa noite, internautas. A nossa convidada de hoje, que vai falar sobre alfabetização, letramento, é a professora Sandra Novaes Souza. A professora Sandra possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário de Mineiros, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É especialista em alfabetização, coordenação pedagógica e gestão escolar. Atualmente, ela é professora na Faculdade de Educação da UFMS. Professora Sandra, seja muito bem-vinda. A senhora precisa liberar seu microfone. Obrigada, Eduardo. Eu agradeço, né, o espaço e a oportunidade para falar um pouco sobre a alfabetização, que é um tema, tanto um tema de pesquisa, tanto um tema que eu tenho pesquisado nos últimos anos, como também a área em que eu mais atuei na educação básica, né? Por 20 anos como professora alfabetizadora na rede estadual de ensino, aqui em Campo Grande, e também na rede municipal de ensino, na REME. Então, é um assunto que eu tenho bastante interesse em falar e ajudar a divulgar conhecimento sobre essa área. Se a Fernanda puder colocar de volta os slides, por favor. Obrigada. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre a alfabetização hoje, eu pensei em alguma coisa ligada à pandemia, algumas reflexões sobre a alfabetização, e intitulei dessa forma, pensando o antes, o durante e o pós-pandemia. Mas esse antes da pandemia, que eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, ele vai ser alguma coisa bem mais atrás, bem mais anterior a 2020, bem mais anterior a essa crise, né? Essa emergência sanitária que a gente teve aí em 2020 e que, de alguma forma, mudou a nossa visão sobre como alfabetizar, né, a mediação que a gente faz com as crianças, etc. Eu acho que para a gente pensar esse cenário de antes, durante e depois da pandemia, em relação à alfabetização, a gente precisa ter um olhar bem histórico mesmo. A gente precisa contextualizar historicamente o que a gente sabe sobre a alfabetização, o que a gente tinha, né, no cenário brasileiro antes da pandemia, e pensando esse antes da pandemia, desde o início, vamos dizer assim, do ensino da leitura e da escrita no Brasil, né? Então, se a gente pensar um pouquinho, né, no início da nossa história brasileira da alfabetização,
a gente já tem aí uma questão sempre ligada ao método, sempre ligada a como eu ensino. Essa preocupação não é de agora, essa preocupação não é de agora, com a volta presencial nas escolas, e pensar como que eu estou recebendo essas crianças, como que eu vou receber as crianças que não tiveram a oportunidade de vivenciar a educação infantil, ou as crianças que fizeram aí o primeiro, segundo ano de alfabetização, né, do ensino fundamental, de forma remota. Essa preocupação é muito anterior. Então, desde esse momento em que se começa a pensar na educação escolar e na alfabetização como algo que pode ser ensinado na escola, quando passa da esfera da família, em que era a família, né, que tinha essa função, essa responsabilidade de passar para as novas gerações, né, como que se lia e como que se escrevia, desde quando a escola assumiu essa função, a gente já tem aí uma questão de disputas em relação a métodos, né? Então, essa imagem que está aí no slide é da primeira cartilha que chegou ao Brasil, chamada Arte da Leitura, Cartilha Maternal, a Arte da Leitura, de João de Deus. Nessa época, aí, meados, né, de 1890, né, até 1890, só se conhecia, né, só era divulgada uma forma de alfabetizar as crianças, que era por meio dos métodos sintéticos, que são aqueles métodos que partem da ideia de que a gente precisa partir das partes, né? Partir dos menores elementos da língua para depois alcançar os maiores elementos. E esses menores elementos da língua, uma hora se achava que era letra, e aí o método alfabético ou de soletração, outra hora se pensava que essa menor unidade da língua a ser trabalhada no início seria a sílaba, e aí vem o método silábico, e outra hora se pensava que essa menor unidade, que deveria começar, que seria mais fácil para uma criança aprender, seria o fonema, e daí vem o método fônico, né? Então, até 1890, no Brasil, eram esses os métodos conhecidos e os métodos que eram utilizados. Aí a gente tem um exemplo, né, uma cartilha começando com as vogais, né? Nada diferente do que a gente encontra hoje, né? Que ainda se pensa que eu preciso começar a ensinar as vogais para a criança, para que a criança comece a aprender a ler e escrever, né? E aí, né, com o lançamento dessa cartilha de João de Deus, se começa uma certa disputa, ou o que a gente chama de querela dos métodos, porque João de Deus vem com uma nova ideia, um novo método revolucionário, que era um método analítico, um método que já pensava que não tinha que começar do menor para o maior, mas ao contrário, tinha que começar das unidades maiores para depois ir desmembrando isso até que se chegasse nas unidades menores. E aí surgem outros métodos, como o método da palavração, que é o que se baseia essa cartilha do João de Deus, o método da sentenciação, onde a maior unidade seria uma frase, uma sentença, e o método global de textos, que é o método que se partia de um texto simples, mas um texto completo. Aqui nessa imagem, a gente tem alguns exemplos, né, desses métodos, né, de cartilhas baseadas em métodos sintéticos, né? No caso aqui, a gente tem uma cartilha usando o método silábico. Aqui do outro lado, a gente tem a ênfase no ensino das letras, né, da soletração, das letras soltas, né? A gente tem aqui a famosa Caminho Suave, que ela foi lançada lá na década de 40, 50, e só em 1996 que o MEC excluiu essa cartilha do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático. E essa cartilha do Caminho Suave, a proposta da autora, que é a Branca Alves de Lima,
era usar o tal do método eclético ou misto, porque até esse momento, Sandra, né? desculpa interromper. Você está passando os slides. Ah, agora passou os slides. Ele está passando devagar, eu acho que é a minha internet, viu, Fernanda? Tá bom, então. Eu percebi isso quando eu fiz o teste. Eu achei que não estava passando. Agora apareceu, então. Agora sim, agora sim. Tá. Então, aqui a gente tem a cartilha Caminho Suave, né? Muito famosa. Eu fui alfabetizada com essa cartilha, talvez muitos que estão assistindo também foram alfabetizados com essa cartilha. E a proposta aqui era usar o tal do método eclético ou misto, que era misturar analítico e sintético. Em alguns momentos se fazia a síntese, né, se pegava do menor elemento para o maior, no caso aqui a sílaba, como a gente pode ver, né, a sílaba da Dedidodu aqui nessa folha. Outra hora se trabalhava o método chamado sintético, com pequenas frases ou sentenças, que depois eram também desmembradas em sílabas. E aqui do lado, nessa cartilha, né, que era chamado Livro de Lili, que também é bem famoso, a gente tem um exemplo do chamado método sintético global de textos, né? Quando a gente fala global de textos, a gente imagina que é a proposta mais recente, vamos dizer assim, de se alfabetizar por meio de textos. Não era nada disso. Era um método tradicional, baseado na memorização, na repetição e etc. Só que aqui o que era memorizado não era nem o alfabeto e nem as sílabas, o silabário, mas se memorizava primeiro um texto pequeno, geralmente textos artificialmente construídos para poder ensinar a ler e escrever. Então, aqui é um texto sem muito sentido social, né? Uma construção considerada simples do ponto de vista do adulto, para que a criança aprendesse mais rápido. Olhem para mim, eu me chamo Lili, eu como muito doce, vocês gostam de doce, eu gosto tanto de doce. Então, aquela coisa bem cartilha mesmo. A criança memorizaria esse pequeno texto, ou historieta, como era chamada também, e daí dessa memorização ela ia desmembrando em frases, depois em palavras, depois em sílabas e por último em letras. Era o método top-down, começar de baixo para cima, do maior para o menor. Mas, de qualquer forma, também um método tradicional. Essa cartilha Caminho Suave, apesar de ter sido extinta, né, do MEC, lá em 1996, ela continua sendo muito vendida, né? Num site do Simpro, do Distrito Federal, fala que ela já teve 133 edições e tem uma tiragem de 30 a 50 mil exemplares a cada 2 anos e as vendas só aumentam, segundo a editora que comprou os direitos autorais da autora Branca Alves de Lima. Então, os professores, né, segundo a editora, segundo a dona, né, da editora, os professores procuram essa cartilha, ou alguns pais procuram essas cartilhas, pois acham que antigamente se alfabetizava melhor, né? Porque no começo a culpa de não se alfabetizar as crianças, do alto índice de analfabetismo, era do método analítico. O método sintético, ou os métodos sintéticos vieram como uma revolução que iria solucionar o problema, né? Mas não deu certo, continuou o alto índice, né, de crianças não alfabetizadas e adultos não alfabetizados. Pensou-se em misturar os dois. Vamos usar, então, misto, eclético, misturar sintético e analítico. Continuou, sim, alguns problemas de alfabetização que a gente conhece e sabe que existe até hoje. Eu mudei o slide aqui, talvez demore um pouquinho para aparecer para vocês por conta da minha internet, mas lá nas décadas de 50 a 70, a gente já tem outra culpa, vamos dizer assim, pelas crianças não estarem alfabetizadas. A culpa agora era da falta de prontidão, da falta de maturidade das crianças. E aí se vem uma tentativa, né, a partir de pesquisas do Lourenço Filho,
de se fazer testes de maturidade, que são os chamados testes ABC. Entre outras coisas que eram testadas, né, uma lista de alguns testes, se testava coordenação motora, se testava memória, né, se pedia para a criança memorizar uma lista de palavras, e memória, concentração, coordenação motora, porque alfabetizar era pensado a partir da escrita, como ato mecânico da escrita, e não o ato de pensar sobre a escrita, mas saber pegar num lápis para escrever, né, principalmente em letra cursiva, né? Então, né, a gente vem para um período em que a Mortati, a Maria Mortati, chama de alfabetização sob medida. Vamos medir, vamos testar as crianças. Se ela não estiver pronta, madura, ela não vai ser alfabetizada. E aí entra também, né, um período em que o governo investe bastante na organização da pré-escola, né, ou da pré-alfabetização, porque se eu ensinasse as crianças isso que ela precisava saber antes de ser alfabetizada, né, ter coordenação motora, memória, prontidão e etc., né, ela seria depois alfabetizada mais fácil, né? Isso aqui também era muito da época do que tinha o pré-forte, pré-fraco, né? Se classificava as crianças. Se ela não tinha tal maturidade, ela ia para uma classe que seria um reforço maior nesse sentido, e aí depois, se ela melhorasse, ela ia para outra classe. Então, a gente teve esse momento em que se pensava que a criança precisava ter essa maturidade anterior para que se alfabetizasse. Isso lá na década de 50 e 70, né? Por que essa ênfase, né, em pensar que a criança tinha que memorizar, tinha que ter uma boa memória, senão ela não vai ser alfabetizada, né? Será que se eu aprender o alfabeto, se a criança aprendeu o alfabeto de cor, isso significa que logo ela vai aprender a ler e escrever? Será que tem uma ligação tão forte assim? Né? Se a gente pensar, nós como adultos, né? Será que se eu memorizar, sei lá, um alfabeto chinês, eu vou aprender a escrever em chinês mais rápido? Será que se eu sei o nome de cada letra lá do alfabeto chinês, isso significa que eu vou saber escrever nessa língua que eu não conheço, que eu não sei escrever, como é o caso de uma criança em alfabetização inicial? Ou se eu copiar muitas vezes uma palavra nesse idioma que eu não conheço, será que significa que eu vou conseguir me expressar por escrito? Que é isso que a gente está chamando aqui de aprender a ler e escrever. Eu vou me expressar por escrito nessa outra língua se eu fizer várias e várias listas de palavras e copiar várias listas de palavras desse novo idioma, ou eu vou conseguir ler e entender um texto em outro idioma. Então, são coisas que a gente precisa pensar um pouquinho, né? Sair um pouco do ponto de vista do ensino e pensar um pouco do ponto de vista do aprendente, né? Se isso realmente poderia ajudar, né? E aqui eu tenho desse lado uma atividade de blog, de internet atual, né? Que ainda se tem bastante essa proposta, né? De usar atividades que treinariam ou que melhorariam essa prontidão da criança. Sandra, eu de Oi. novo. É que a gente ainda está no slide do caminho suave. Não passou? Eu acho que tá, como tá online os seus slides, acho que tá. Ó, aqui são as atividades, mas antes era esse do caminho suave antes. Não, essa é depois do caminho suave. Então tá. Então, agora que passou. Passou? Passou. Tá bem lento. Eu vou tentar passar aqui para o outro slide. Vamos ver se vai passar antes de eu falar. Passei o slide, vamos ver que hora que ele vai responder, né? Enquanto os slides não entram, a gente entra no momento da nossa história, a partir de 1950, 1970, né, quando se tem essa ênfase grande aí nos testes do ABC, nessa prontidão, nessa
desse trabalho da coordenação motora, que é uma coisa muito forte ainda no imaginário, né, dos professores alfabetizadores, né? Os meus alunos agora da pedagogia, eles vão fazer os planejamentos quando vão fazer estágio, e sempre, invariavelmente, tem muita ênfase em coordenação motora, isso está bastante forte no nosso imaginário, né? A partir deste momento, né, as pesquisas sobre letramento, né, sobre o letramento no sentido da leitura e da escrita com função social, e também as pesquisas da Emília Ferreira e da Ana Teberoski sobre a psicogênese da língua escrita, começam a chacoalhar, vamos dizer, esse cenário, né, da alfabetização, e dizer, olha, a escrita não é só esse ato mecânico, a escrita não é só o fato de eu colocar o papel no lápis e fazer alguns rabiscos. Antes desse lápis ir para o papel, a criança precisa ter pensado essa escrita antes. É uma aprendizagem conceitual, é uma aprendizagem que precisa do pensamento inteligente, vamos dizer assim, e não só da mecânica da escrita, né? E aí começa a haver muitas críticas em relação a essas formas de ensino que vinham acontecendo até então. Então, neste momento, década de 80, por aí, a culpa de não estar alfabetizando as crianças, a culpa do alto índice de analfabetismo é do quê? É dos métodos tradicionais. Então, a gente vai transferindo essa culpa. Primeiro é do método analítico, depois vem o método sintético para resolver o problema, aí depois, agora, a culpa é porque você está usando só sintético ou só analítico, eu preciso usar os dois, aí depois não dá certo, aí agora a culpa é porque você está usando um método, então agora você tem que prestar atenção em outra coisa, então a culpa é dos métodos em si, e vamos tentar outra proposta, né? E vem aí na legislação brasileira, nos PCN, né? E em algumas políticas de formação de alfabetizadores, como o PROFA, depois o Proletramento, depois o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. A gente tem algumas políticas, né, públicas voltadas para a formação de alfabetizadores, que vem no sentido de desconstruir essa ideia do método, desconstruir a ideia do ensino diretivo, né, e centrar mais na aprendizagem. E até agora o slide não passou. Eu estou com o slide aqui, gente. Deixa eu ver se passou. Ainda não passou. Você está com o Canva online, não está? Tô. Você tem ele no seu computador? Não. Tem como baixar ele ou não? Sim, tem como baixar. Porque aí a gente consegue colocar ele como arquivo, né? Sim. Então, vou pedir licença para vocês um pouquinho, porque aí eu preciso sair do modo de apresentação para poder baixar ele. São coisas desse ensino remoto, do online. Enquanto isso, eu vou fazendo a propaganda. Tá, okay. Gente, hoje nós temos essa nossa penúltima live. Amanhã nós teremos live com a professora Ordália sobre educação infantil, falando de linguagens, a questão da oralidade, da escrita. E aí, daqui a pouco também, a professora, mais para o finalzinho da professora Sandra, eu coloco aqui no chat o formulário de presença. E aí, como eu estava falando no início, quem perdeu alguma das lives, só ir lá no canal da Secretaria de Formação de Professores. Hoje nós tivemos um problema com esse link, por isso que a gente mudou de canal, mas depois, quando a gente terminar, a gente baixa o vídeo e coloca ele lá no canal também. Todas as lives dessa semana ainda estão lá com o formulário de presença, para quem quiser assistir, comentar também e ter a certificação, está lá no nosso canal. Ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida. O Projeto Conectar ficou esse mês inteiro com lives, foram 24
Na verdade, a da Sandra é 23, né? 23ª. Amanhã, a 24ª live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoas que, alguns estão aqui com a gente mais de uma live. Ó, tá aparecendo aqui, Sandra. Vamos lá. Agora foi. Agora eu descobri como que eu fico em tela cheia aqui, Fernanda. Eita, acho que nos tracinhos lá do lado. Apresentação, fez nessa. Isso. Vamos aprendendo, né? Foi. Agora vê se tá passando. Ah, agora tá passando rapidinho. Ah, ótimo. Obrigada. Foi. Bom, desculpa interromper. Não, obrigada. Imagina, eu estou achando que todo mundo está vendo o que eu estou vendo. Deixa eu só responder a dúvida. A Greciane está perguntando se certificado só para quem participou de todas as lives. Não, a certificação está vindo com a carga horária, dependendo da quantidade de lives que você participou. Se foi uma live só, vem com o título da live. Tá bom? Agora, professora Sandra, desculpa. Não tem problema, Fernanda, não tem problema. Então, como eu estava dizendo, né, a gente pensando isso numa perspectiva histórica, a partir da década de 80, 90, começa a sumir as cartilhas, né, das escolas, pelo menos oficialmente, e a gente começa a ter contato com livros de alfabetização, com ênfase no letramento, né? Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, eu usei esse livro da Magda Soares, aí português. Agora, se eu olhar aqui, uma proposta para o letramento, um livro didático da Magda Soares, eu não sei se vocês conhecem. Eu cheguei a usar esse livro, ele foi adotado em uma escola que eu trabalhei, e outros livros, né, na mesma proposta, a maioria dos livros de primeiro, segundo, terceiro ano, sempre com a mesma proposta. Então agora não vamos usar mais cartilhas, vamos usar textos reais, vamos fazer uma ênfase, colocar ênfase no letramento, em propostas de leitura real. Mas também continua o problema, né? Esses livros, alguns deles, têm textos enormes, atividades complexas para você trabalhar com as crianças, não promove a autonomia das crianças de leitura e escrita, né? Às vezes tem textos que vão 3 páginas do livro, né? Aí fala de letramento, às vezes tem aí imagens de folhetos, imagens de jornal, imagens de revista, mas não é uma revista, não é um jornal, não é um folheto, continua sendo um livro, continua sendo um livro didático, né? Será que dessa forma a gente promove o letramento, né? E aí, nesse momento, né, a culpa anterior era dos métodos. Então, agora vamos tirar os métodos, vamos centrar no letramento. E aí, né, começa uma nova fase aí da nossa história da alfabetização, em que os professores começam a se ver numa situação que não sabe o que fazer, né? Então agora eu não posso mais usar o silabário, eu não posso falar em babebi-babu, o que eu tenho que fazer? Como que é isso? Como que eu trabalho a alfabetização dessa forma? Então, eu trouxe essa breve história, que acabou não ficando tão breve, com esses problemas aí dos slides, era para ter sido um pouquinho mais rápido, mas é só para a gente ter, eu sei que vocês já conhecem essa história da alfabetização, é só para a gente pensar mesmo numa perspectiva de reflexão, né? Estou chamando essa conversa aqui de reflexão. Como que estava essa alfabetização antes da pandemia? Estava tudo bem? Estava tranquilo? A gente sabia muito bem o que fazer, tinha uma proposta bem sólida, as coisas estavam indo bem, né? Um pouco antes, né, da pandemia também, é bom lembrar, né, em 2004, a gente teve uma tentativa no MEC, um lobbying muito forte de alguns empresários mesmo, de organizações organizações não governamentais ou editoras mesmo,
um lobby muito forte, uma tentativa de se implantar o método fônico como oficial no Brasil, isso em 2004. Não conseguiram naquele momento, não foi implantado como método oficial, né, o fônico no Brasil. A justificativa para isso é que o construtivismo não estava dando certo, o construtivismo não estava alfabetizando as crianças, né? A gente vê que essa questão da culpa, ela nos acompanha desde 1870, né? Quando foi em 2018, né, vocês também devem conhecer, a gente teve uma política nova de alfabetização, né, a Política Nacional de Alfabetização, o nome é Política Nacional de Alfabetização, a PNA, e coloca como proposta exatamente não exatamente o método fônico, mas uma proposta muito baseada nessa questão do método fônico, né, que foi implantado em 2018. E se você ler a proposta do caderno, o próprio decreto da lei, né, o decreto-lei da Política Nacional de Alfabetização, você pode ver ali uma ênfase muito grande que esta proposta vem para salvar a alfabetização, porque o construtivismo não estava dando certo. Então, numa perspectiva histórica, a gente tem isso. Então, a partir de 2018, a gente tem uma nova proposta de alfabetização pairando sobre a cabeça dos professores. Alguns que tinham acabado de fazer formações como do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que durou aí um bom tempo nas políticas nacionais de alfabetização, e que vinha com uma proposta diferente de trabalho com consciência fonológica e não consciência fonêmica, que é a proposta dessa nova política de alfabetização, e por aí vai. Então, de quem era a culpa, né? Cada vez vai se colocando a culpa dessa nova alfabetização em um lugar. E durante a pandemia, então, o que mudou, né? Vamos pensar um pouco no que aconteceu durante a pandemia. Não dá para a gente saber muito, né, o que acontece durante a pandemia, em todos os lugares, mas eu, né, posso dizer um pouco sobre a rede municipal de ensino aqui de Campo Grande, porque eu tive 2 orientandas que fizeram pesquisas de trabalho de conclusão de curso sobre os cadernos utilizados durante a pandemia. Então, a gente teve algum contato com esse material, também os meus orientandos de estágio, né, os alunos de estágio, trabalharam, também olharam esse material em algumas disciplinas de educação infantil e também de anos iniciais do ensino fundamental, então a gente viu algumas propostas que vieram para ser trabalhadas durante a pandemia. Então, fora o fato, lógico, óbvio, dos professores não terem contato com os alunos, fora o fato de muitos pais não terem acesso à internet, os próprios professores também ter acesso a uma internet com uma conexão que permita, né, que ele faça o que precisa fazer, como é o meu caso aqui agora, né? Eu estou com uma conexão de internet que não me deixou nem passar slide online, né? Então, fora esses problemas, né, que nós, professores, tivemos com a questão de interagir com os nossos alunos na pandemia, fora essas questões, ainda tem outras questões, né? Além da família, claro, né? A família, a forma como essa família vai fazer a mediação, a família que tem acesso à internet e as informações que a professora deu, as orientações que a professora deu, pode fazer essa mediação de uma forma. As famílias que não conseguiam esse acesso, não tinham oportunidade, não tinha internet, ou não tinha jeito, ou não tinha interesse, poderia acontecer também, ela ia fazer essa mediação da atividade de outra maneira, ou não ia fazer, ou a criança simplesmente não ia fazer as atividades, enfim. Tirando todos esses problemas que a gente sabe que existem, são óbvios, a gente tem também a questão das propostas que foram feitas, né? Vamos dizer, na melhor das hipóteses, uma criança que teve toda a mediação, que conseguiu acessar as orientações da professora, que pegou o caderno de atividades, que fez o caderno de atividades, que tinha uma família do lado para orientar. Que tipo de proposta era essa que essa criança estava tendo acesso? Eu não sei se
tá dando para vocês verem aí com bastante clareza, que para mim está bem pequeno, e quando eu fiz os slides eu estava vendo melhor. Mas aqui a gente tem um caderno do grupo 4, eu peguei esse, tem o nome de uma escola aí, porque ela disponibilizou esses cadernos online, então por isso que eu estou usando esses. Né? Tem um texto, uma fábula, a rã e o touro. Aí, para trabalhar essa fábula, tem perguntas. Qual é o título do texto? Quem é o autor? O assunto do texto é esse, aquele ou aquele outro? Quantas vezes a rã tentou inchar? Complete com rimas do texto, não sei o quê. Depois, embaixo, separar sílabas e classificar as palavras por sílabas, entre sílaba, trissílaba e tal. Uma visão bastante restrita de língua, pouquíssima escrita, pouquíssima leitura, e o que se cobra dessa leitura é simplesmente voltar no texto e tirar informações. Era o que estava sendo trabalhado neste caderno do 3º ano com as crianças. E aí a gente pensando em crianças que você nem sabia se conseguiriam ler esse texto com autonomia, né? E também não tem nenhuma proposta que promova a autonomia dessa criança, né? Porque separar sílabas, apesar de parecer que é uma atividade muito simples, é uma atividade muito complexa, separar sílabas. Eu tenho certeza que muitos adultos têm dificuldade de separar as sílabas de algumas palavras mais complexas, mas a gente passa isso para a criança como se fosse uma coisa boba, tranquila. E ainda classificar essas palavras usando termos como dissílaba, trissílaba, polissílaba e etc., monossílaba, que a criança, né, numa situação como essa, sem a mediação do professor, talvez não lembrasse, ou não sei se isso, neste momento, era o mais importante para ser trabalhado. É nessa questão que eu estou dizendo. Não é um conteúdo que não é importante, mas eu não sei se neste momento era o conteúdo mais importante para se trabalhar com a criança. Do outro lado, a gente tem trabalho com substantivo e adjetivo, aquele que tem bondade é bondoso, quem tem medo é medroso, e etc. Depois, achar adjetivos adequados, marcar um X no melhor adjetivo para uma figura. Então, assim, uma ênfase muito na gramática da língua portuguesa e muito menos em situações de leitura e escrita, que as crianças pudessem se expressar por escrito, usar a escrita para se expressar por escrito, né, com criatividade, usando sua imaginação, com escrita própria, e muita ênfase na retirada de informações do texto e não um trabalho com a leitura que promovesse a autonomia dessa criança na leitura também. Né? Então, propostas como essa sendo trabalhadas durante a pandemia. Peguei um caderno de 2º ano também, da mesma escola, que estava lá disponível, uma ênfase muito grande em sílabas, cruzadinha do outro lado. A mesma coisa, trabalhando aumentativo e diminutivo com uma criança de 2º ano, que a gente não sabe em que nível. No 2º ano presencial, a gente tem uma classe bastante heterogênea, né? Foi uma sala que eu trabalhei bastante, então você chega no 2º ano com crianças que estão, tanto crianças que já estão alfabéticas, né, que já escrevem no nível alfabético, crianças alfabéticas ortográfica, crianças que já têm ali uma maior autonomia na ortografia e crianças que ainda estão pré-silábicas no 2º ano. A gente pode encontrar e encontra, e eu tinha crianças assim. E aí você trabalhar aumentativo e diminutivo, será que é o mais importante nesse momento, durante a pandemia, né? Para fazer a mediação com a criança, para ter pais fazendo a mediação com a criança, para se responder, né? Substantivo normal, substantivo no diminutivo, no aumentativo, aí está se pedindo, né, para o pai dar a resposta para a criança, né? A gente pede, né? Está quase falando assim, olha, pai, é só preencher o caderno, pode dar a resposta, é só preencher, porque a gente só quer o caderno preenchido, porque não é uma atividade que promove, né, essa interação da criança com a leitura e com a escrita, e não trabalha o que seria mais importante nesse momento, né, que é realmente
valorizar a produção própria, a produção autônoma da criança, né? Para que a criança fosse superando as suas hipóteses de escrita, né? E aprendendo no seu próprio ritmo, com mediação do professor, que seria muito difícil assim, mas, enfim, trabalhando a leitura e a escrita, de alguma forma, né? Aqui a gente tem atividades puramente mais voltadas para a gramática, neste momento, né? Aqui a gente tem um caderno de educação infantil, do grupo 5, que tem uma proposta um pouquinho melhor, né? Aqui tem uma parlenda, e aí se trabalha a rima com umas figuras, que eu achei uma proposta bastante interessante. Tem um peão perguntando com o que ele rima, e a ênfase aqui não é na escrita, mas na consciência fonológica. Então, a criança não precisaria saber ler e escrever para conseguir fazer essa proposta. Ela poderia pensar no peão, no telefone, no avião, no caderno, e falando essas palavras, ela poderia perceber que o peão rima com avião, que a boneca rima com a peteca e não com a panela, ou não com a mão, ou com a luva, ou com o dedo, não sei o que é, que eu não estou enxergando direito. Enfim, uma proposta um pouco melhor na educação infantil, nessa página aqui que eu trouxe como exemplo. Na outra página, já uma atividade de leitura, né? De uma parlenda: João corta pão, Maria mexe angu, Tereza põe a mesa para a festa do tatu. E aí, para trabalhar isso daí, já começa perguntando o que o João faz, o que a Maria faz, o que a Tereza faz. Assim, volta naquela questão de usar a leitura como um fim em si mesma. Eu estou lendo para quê? Eu estou lendo para me divertir? Eu estou lendo para aprender? Eu estou lendo para saber fazer uma receita? Eu estou lendo para quê? Não, aqui eu estou lendo com fim em si mesmo. Eu estou lendo para saber se eu li. Então, acaba de ler o texto e as perguntas são só para remeter ao texto e mais nada. E aí fica a leitura sem um objetivo social. É a leitura pela leitura, é a leitura escolarizada. É ler para responder perguntas para fazer a tarefa. E esse tipo de leitura, claro, que não promove aí o letramento. Então, como eu disse que são só reflexões mesmo, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas coisas trabalhadas durante a pandemia. E agora, né? O que vai acontecer nesse cenário da alfabetização, agora com o retorno presencial? A gente não pode nem falar em pós-pandemia, porque a pandemia está aí ainda, né? Mas já houve o retorno, né, presencial, e a gente tem aí algumas escolas com as crianças, né, que voltaram a frequentar, né? Eu trouxe uma reflexão do Einstein aqui, que ele diz assim: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, se a gente pensa nessa alfabetização, numa perspectiva histórica, desde lá 1790, a gente vê que a pandemia, ela revelou, ela deu visibilidade, ela trouxe à tona muitos problemas da alfabetização que já estavam lá, que não são só em função da pandemia. Eles foram maximizados, mas eles já estavam lá. Antes das escolas pararem, antes de mandar atividade online, tipos de atividades como essa que a gente deu uma olhada, alguns exemplos, né? E tem outros exemplos aí nesses cadernos de atividades domiciliares, já mostra ali uma certa insegurança ainda sobre o que fazer, né? Para onde que eu vou? Eu não posso ensinar mais, eu não vou para o fônico, eu não vou para o silábico, mas também o construtivismo parece que não está dando certo, para que lado que eu vou? Né? Essa insegurança, ela já existia antes da pandemia, e agora, depois da pandemia, ela vai ficar ressaltada também, né? Só que a gente não vai conseguir resolver isso se a gente não olhar para a história da educação e ir vendo qual que é a produção de conhecimento, o que a gente já sabe sobre a alfabetização até agora, o que esteve dando certo, dando errado e o que não deu, né? E tem muitas coisas, né, que já vem se repetindo desde lá do século XVIII, do século XIX, e não estão dando certo. Não estão dando certo. Então, a gente precisa pensar em soluções que ultrapassem essa visão de pensar o ensino, só o ensino, né?
eu tenho um texto da Délia Lerner, que inclusive está num dos cadernos de formação do PROFA, que era o Programa de Formação de Alfabetizadores, um programa aí do MEC de 2001, se não me engano, que ela pergunta assim, é possível ler na escola? Diante de tudo isso, vendo essa perspectiva histórica, vendo o que aconteceu na pandemia, vendo como que as crianças chegaram no pós-pandemia, a gente ainda pode continuar se perguntando, e ela se perguntava isso em 2001, é possível ler na escola? E pode parecer uma pergunta estranha, porque a gente coloca em dúvida a viabilidade da leitura numa instituição, que é a escola, que tem uma missão fundamental, que foi precisamente sempre a de ensinar a ler e escrever. Essa é a missão fundamental da escola, né? E parece que a escola vem tendo dificuldades em fazer isso. Mas então, a gente vem, desconstrói, né? Vem mostrando aí que desde lá do século XVII, o fônico não deu certo, o alfabético, o silábico, depois o misto, depois o global de texto, depois o construtivismo, parece que não está dando certo. O que fazer, então? Por que é tão difícil formar leitores? A professora Adélia Lerner, ela nos dá umas pistas para a gente começar a pensar sobre a questão da leitura. Ler como atividade gratuita, um fim em si mesmo. Como eu mostrei ali no exemplo daquelas atividades aqui usadas aqui nos cadernos domiciliares, quando você usa um texto para fazer perguntas sobre o texto, a dita tal da interpretação de texto, e a leitura é um fim em si mesmo. A leitura não tem um objetivo social, e isso pode prejudicar a formação de leitores. Mais do que o ensino da leitura, a formação de leitores. Outro problema é ensinar para a criança que tem uma maneira só de ler. Ela só pode ler daquele jeito, do jeito que a professora ensinou. Não pode começar e não terminar, não pode não gostar de um livro, eu não posso ler diferentemente do que a professora está pedindo. E a ênfase, por exemplo, na leitura oral, né? É uma coisa que a escola faz muito. Tomar a leitura. Se eu não tomar a leitura, eu não vou saber se o aluno está lendo, né? Usar textos específicos para ensinar, diferentes daqueles que são lidos fora da escola. E aqui eu tenho 2 exemplos, né? Desses textos específicos para ensinar e da leitura como fim em si mesma. Do lado esquerdo aqui, a gente tem um texto informativo e aí um monte de perguntas diretas sobre o texto. Não é o texto como uma desculpa para fazer uma reflexão e fazer a criança pensar no que aquele texto é útil socialmente para ela. É perguntas e respostas sobre o texto, é o que se tem chamado aí de interpretação de texto, que nem sempre é a melhor forma nem de você avaliar se a criança entendeu e muito menos de formar leitor. Aqui do lado a gente tem é chamado de mini livro, que é do Instituto Alfa e Beto, que é um grande defensor do método fônico, dessa política nacional de alfabetização, e esses mini livros fazem parte do pacote utilizado nessa forma, né, que eles divulgam de alfabetizar. E aí se lê textos que não se parecem nada com os textos que você encontra socialmente. É a Laila, a Lilu lia, Léo, dá nem para ler. Ia a Lia, ia o Lilo, ia Lola. É difícil até de ler, né? E são contextos mais ou menos assim, que, por exemplo, este Instituto Alfa e Beto diz que você precisa avaliar a fluência em leitura, que é também uma proposta da Política Nacional de Alfabetização Nova, de 2018, né? A ênfase na leitura oral, se faz um teste com a criança tem que ler em voz alta, o professor ou o avaliador com um cronômetro e ver quantas palavras que essa criança lê por minuto, sem erros, sem gaguejar, sem voltar atrás, quantas pronunciando a palavra corretamente. E aí se tem um parâmetro, no primeiro ano a criança tem que ler de 60 a 80 palavras, no segundo ano tal. Então, essa ênfase nesse tipo de avaliação da leitura, até que ponto será que ela forma leitores?
Né? A Adélia Lerner pergunta: é necessário transformar ou deformar deste modo a leitura para conseguir que as crianças aprendam a ler? Né? Será que assim a gente ensina a criança a ler? A defesa dela é que a gente forme uma escola como se fosse uma microsociedade de leitores e escritores, porque ela diz que sim, é possível ler na escola. Quando eu faço uma proposta de leitura como objetivo de ensino, mas também de aprendizagem, a leitura que tem sentido do ponto de vista da criança, a leitura que cumpre uma função para a realização do propósito que esta criança conhece e valoriza. A leitura que tem uma função social, que pode ser para resolver um problema prático, que é cozinhar, entender as regras de um jogo, se informar sobre um assunto de interesse ou ler por prazer. Então, essa ênfase da leitura com objetivo, ajuda bastante a formar leitores. Em relação à escrita, né? Uma proposta, né, que a gente tem que não entra nem no construtivismo e nem naqueles métodos, que é uma abordagem que eu gosto bastante, que se chama alfabetização como processo discursivo, é você usar a escrita, e aqui eu tenho um texto, 2 exemplos de escrita da Cláudia Contígio, que ela publicou na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, né, em Educação, a ANPED, em 2003, ela fala que a gente pode, sim, promover atividades de escrita contextualizadas e que você consiga avaliar com objetivos diferentes conforme o conhecimento que a criança tem da língua ou da língua escrita naquele momento. Aí ela traz aí, por exemplo, uma proposta que era uma pesquisa em que a professora contou a história Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, e se pediu para as crianças escreverem essa história, recontarem essa história primeiro oralmente e depois por escrito, e depois ler o que elas escreveram para a pesquisadora. Então, aqui a gente tem uma proposta que aqui eu não trouxe todas as imagens que ela traz no texto, e eu tenho as referências do texto e deixo com vocês, mas a gente tem criança que está numa escrita bem inicial, a gente tem crianças que estão numa escrita mais consolidada, escrevendo com letra cursiva, a gente tem crianças que estão já com uma preocupação ortográfica maior, e crianças que não conseguem ainda fazer essa conexão ortográfica, mas que já se manifestam por escrito e conseguem ler o que escreveram, porque aquela escrita fez sentido para ela. E lógico que antes de propor essa atividade de escrita, a professora trabalhou uma sequência didática com esse livro Marcelo Martelo, várias atividades, várias propostas lúdicas, em cima dessa leitura, usando a história do texto, para depois, em determinado momento, pedir essa escrita. E é uma escrita significativa que você pode avaliar cada criança conforme o nível de escrita que ela está naquele momento. Ainda nessa perspectiva de alfabetização como processo discursivo, né, a gente tem aqui, num texto da Góes e Gontijo, de 2017, uma proposta muito interessante também de avaliação de como as crianças, da relação entre desenho e escrita, como às vezes a criança, por meio do desenho, ela consegue se expressar o que ela está pensando, formular ideias, e já é uma preparação para que a criança use a escrita de uma forma autônoma, use a escrita para se expressar por escrito, e não só para copiar ou para reproduzir aquilo que alguém está mandando ela fazer, né? Mas pensar nisso com criatividade, usando a imaginação e etc. Né? E aí a gente tem, por exemplo, propostas como essa, que não promovem essas autonomia, essa criatividade, esse expressar-se por escrito, como essas outras imagens que eu tinha mostrado. A gente tem aqui, por exemplo, uma proposta que é muito comum de ser usada. Vamos produzir texto, mas aqui eu coloco uma sequência de imagens, 3 imagens, e peço para a criança dizer o que está acontecendo.
E eu vou dizer que eu já usei muito essas atividades quando eu comecei a trabalhar como professora alfabetizadora e achando que eu estava facilitando a forma como a criança iria escrever, estava facilitando a criança a aprender a escrever histórias, quando, na verdade, a gente está limitando a capacidade da criança de produzir uma história. Porque, geralmente, o que acontece? O que a criança vai escrever? Uma frase descrevendo o que ela está vendo na imagem. Então, vai sair uma história do tipo: a galinha estava chocando o ovo, os pintinhos nasceram, o gatinho correu atrás do pintinho, e acabou a história. Porque a criança não vai usar a sua imaginação, a sua criatividade para pensar uma história com mais complexidade do que isso. Porque eu já dei o enredo, eu fechei o enredo, e, na verdade, o que eu estou testando é só a capacidade da criança de escrever conforme as regras gramaticais, ortográficas e etc, etc. Mas eu não estou promovendo uma criança que vai usar a escrita para se expressar, para expressar suas ideias, para pensar uma história com imaginação e com criatividade. A mesma coisa dessa outra figura do lado, que também tirada de um blog aí, recortar as cenas, colar no caderno a sequência dos acontecimentos e depois contar a história para os seus colegas. A mesma coisa, né? A criança não, o enredo já está pronto, né? A criança ali é só a capacidade da criança mesmo de ler a imagem, mas não de inventar histórias, de contar histórias, né? E de criar histórias. Bom, enfim, como eu disse, eram reflexões sobre a alfabetização, não são receitas e não tem uma solução pronta que a gente possa chegar aqui e passar, são reflexões mesmo, mas uma coisa que a gente pode pensar é: se eu tenho diversidade de propósitos, diversidade de modalidades de leitura, diversidade de textos e diversidade de combinações entre esses textos, e se eu apresento a leitura e a escrita na escola sem simplificações, sem essa história de que eu vou fazer uma história, então eu já dou a sequência, eu vou fazer uma historinha sem sentido para a criança ler uma determinada sílaba, sem simplificações, procurando conservar a natureza dessa leitura escrita, e então, portanto, a sua complexidade como prática social. Isso já é um bom caminho para se planejar, para se introduzir no planejamento situações que possam, eu não vou dizer jamais recuperar o que se perdeu durante a pandemia, de jeito nenhum. Porque se a gente olha isso numa perspectiva mais ao longo prazo, mais em longo prazo, ao longo da história, a gente vai ver que esses problemas já vêm de longa data. Então, é a gente pensar nessa escrita, nessa leitura da criança, de uma forma que a criança, no seu próprio ritmo, vá aprendendo e se apropriando dessa escrita, né, para fazer o uso dessa escrita. Se não for no próximo ano, no próximo, mas que a criança, no seu ritmo e com a mediação, né, da escola, da professora e da família, a criança consiga ir se apropriando dessa escrita e não só reproduzir, copiar e treinar coordenação motora e etc. E já que a gente está refletindo, é só para. Eu estava mexendo no Instagram e vi essa propaganda aí, eu falei, eu vou cutucar. A gente não vai conseguir pensar nessa forma diferente de trabalhar a leitura e a escrita, mais significativa, mais contextualizada, se a gente continuar só buscando propostas prontas na internet, né? Como algumas dessas que eu trouxe aqui como exemplo. E hoje eu, mexendo no Instagram, tinha essa propaganda aí, planos de aulas prontos, de acordo com a BNCC, né? Você compra, descomplica tudo, você pode receber tudo pronto. Isso aí não vai adiantar, né? Para fazer uma aula significativa, eu tenho que pensar a partir da realidade das minhas crianças, eu tenho que pensar a partir de sequências didáticas, eu tenho que fazer projetos didáticos que envolvam o lúdico, que envolva a leitura, que envolva a escrita em situações diferentes, né? Em momentos diferentes, momentos que eu faço mais análise e reflexão sobre a língua, momentos que eu vou cobrar mais a leitura, a
produção escrita, mas nessa questão da criatividade, sem parar para corrigir erro, porque naquele momento não vai adiantar, e assim por diante, né? Essa forma de se pensar aqui, de comprar as coisas prontas, aí, como diz na propaganda, né, me chamou a atenção, para economizar tempo, não vai adiantar, né? O melhor é a gente parar e planejar de acordo com a realidade das nossas crianças e com o nível de conhecimento de língua escrita que eles possuem naquele momento, né? Vou deixar algumas referências aqui dos textos que eu usei para fazer essas reflexões, tá bom? Sandra, primeiro eu queria agradecer, né, por você estar aqui com a gente, conversando sobre essa questão de alfabetização. O pessoal está aqui indignado com essa situação de venda, né, desses planos, e assim, é interessante como faz parecer algo muito fácil, né? Você chega, não, descomplica tudo. Você vai e compra ali o plano como se tivesse uma receita de bolo. E isso é algo que a gente fica batendo na tecla, né? Que não tem um como, até porque cada sala de aula é algo muito particular, cada aluno tem a sua particularidade, o professor também tem suas particularidades, e não quer dizer que o seu plano às vezes vai funcionar para mim. A gente se inspira, né? É algo bem estranho isso, né? É isso mesmo. Eu também fiquei muito indignada, por isso que eu tirei print. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. A gente está lá na universidade, né? E tentando, né, na formação inicial dos alunos, mostrar a importância de você pensar esse planejamento. Né? Pode, sim. A gente tem a internet aí, nos ajuda a buscar inspirações, né? A buscar ideias, mas em nenhuma sala você vai conseguir aplicar o que o outro professor aplicou sem você fazer as adaptações necessárias, porque é só você que conhece os seus alunos, né? E isso foi uma coisa que na pandemia ficou muito evidente, né? No momento aqui em Campo Grande, quando a CEMED lança um caderno único para todas as escolas, pensados lá a partir da Secretaria de Educação. Isso é muito evidente que, assim, é mais difícil para o professor pegar um material que foi outra pessoa que pensou, né? Já começa que ele não tem contato com as crianças, aí pegar esse material e mandar para a família. É só para passar o tempo mesmo, porque não tem como. E a questão são as realidades, né? Porque uma coisa é um técnico da Secretaria Municipal de Educação conhece a realidade do município, faz o caderno. Outra coisa é uma pessoa que está em outro estado, com uma realidade totalmente diferente, que não conhece, né, o que é feito aqui e a proposta, o currículo daqui e a proposta. Mas mesmo aqui, Fernanda, eu posso te dizer que mesmo aqui fica muito difícil para a Secretaria Municipal de Educação, mesmo que eles tenham dados de todas as escolas, pensar em uma proposta que vai contemplar a realidade de uma EMEI lá central e a realidade de uma EMEI lá periférica, né? A professora da sala, ela tem mais condições, os professores da escola têm mais condições de pensar essas atividades. Nem sempre era possível, né? Mas, assim, torna mais desafiador para o professor. Não que não seja possível que a secretaria dê esse apoio e traga algumas propostas, mas eu acredito que para o professor se torna mais difícil saber como que aquelas atividades estão chegando até as famílias e o que as crianças estão fazendo essas atividades. Porque quando você planeja, né, principalmente na pandemia, já é difícil saber, né, como que chega a proposta lá do outro lado, né? Imagina se nem foi você que planejou, né? Então, eu acho que o planejamento do professor é essencial. Por isso que eu fico indignada quando eu vejo propostas como essa, né? Compra planejamento, acha planejamento pronto, né? Tem uma ideia pronta. Isso aí me deixa muito indignada, porque 20 anos de educação, a gente sabe que não dá para usar nem o planejamento. Eu tinha primeiro ano no estado, primeiro ano no município. Crianças da mesma idade. Eu não conseguia usar o planejamento de uma turma com outra. Não conseguia. Eu tinha que fazer 2 planejamentos, porque as turmas eram completamente diferentes. Então, não tem como. O professor precisa planejar. Sim. Chegou uma pergunta aqui
da Alessandra, que ela fala que já sabemos como está sendo difícil esse retorno às escolas. Como a professora acredita que o professor alfabetizador pode amenizar essa defasagem com que as crianças chegaram nesse ambiente escolar? Alessandra, acho que um pouco disso a gente conversou durante a apresentação. Se a gente pensa nisso, numa perspectiva histórica, eu não consigo ver essa defasagem como algo assim próprio da pandemia. Não há garantias de que se essa criança tivesse frequentado o ano inteiro a escola, lá 2020, 2021, então, não se tem garantia que essa criança também não pudesse apresentar algumas dificuldades na sua alfabetização, já que os problemas de alfabetização no Brasil são evidentes, a gente tem índices aí para mostrar isso. Eu não estou dizendo que a pandemia não atrapalhou, não é isso. Eu estou dizendo que cada situação é singular, cada criança aprende num ritmo singular. Então, a gente tem crianças que, durante a pandemia, os pais estavam presentes e acompanharam, e essa criança aprendeu aquilo que ela aprenderia se ela tivesse ido para a escola. E a gente tem crianças que não teve nenhum apoio, que não tinha acesso e etc. E essas crianças passaram o ano, vamos dizer assim, sem ter nenhum contato com nenhum conteúdo ou conhecimento que seria da escolarização ou da alfabetização. Mas também nós não temos garantia de que se essa criança estivesse inserida na escola, sem apoio da família, às vezes a família não leva nenhum material, às vezes a família não acompanha, a criança tem algumas outras dificuldades, se essa criança sairia lendo e escrevendo, em uma situação, entre aspas, normal, sem pandemia, né? Trabalhando 20 anos com sala de alfabetização, eu sei que a gente tem na sala de primeiro, segundo, eu trabalhei do primeiro ao quinto ano, né? Até no quinto ano a gente tem crianças que são copistas e que não aprenderam a ler e escrever com autonomia, mas sabem copiar do quadro. E aí fica difícil até você identificar que essa criança não está alfabetizada. Mas a gente tem crianças em diversos níveis de conhecimento. Você sempre vai ter uma sala heterogênea. Em pandemia, sem pandemia, pós-pandemia. Uma sala de alfabetização é uma sala heterogênea. Você sempre vai ter crianças com diferentes níveis de conhecimento de escrita. E é isso daí que é a complexidade do trabalho do alfabetizador. Eu acho que essa é a parte mais importante do trabalho do alfabetizador. É saber esse equilíbrio entre os desafios que você oferece e como que você faz a mediação desses desafios para você contemplar desde aquela criança que já se apropriou até aqui da escrita, até aquela criança que está na fase inicial. Como que você equilibra isso na sala? Então, eu acredito que agora, pós-pandemia, o professor tem que olhar para essa criança e pensar, eu vou começar a alfabetizar essa criança, como antes da pandemia. Se eu estou lá no quinto ano e eu faço uma avaliação e eu descubro que o meu aluno, lá do quinto ano, não lê e não escreve, descobri, fui fazer a avaliação com esse aluno, eu descobri que ele é copista. O que eu vou fazer? Eu vou chorar, me espernear, não sei o quê, eu preciso trabalhar a alfabetização dessa criança. E nessas crianças que estão chegando agora, eu penso que é a mesma coisa. É difícil, viu? Não é fácil, não. Mas o professor precisa olhar para a criança, né? A gente precisa olhar para a criança. Vamos ver, de onde que eu preciso partir? Diagnóstico inicial, eu parto de onde? É a partir daqui que eu vou partir, que eu vou embora. Se o currículo está dizendo que eu tenho que trabalhar diminutivo, aumentativo, sei lá o que, adjetivo, separação de sílaba, eu preciso dar um jeito de driblar esse currículo. Eu fazer esse currículo acontecer de outra forma. Porque o mais importante neste momento é que a criança comece a compreender a língua escrita, se apropriar da língua escrita. Porque a partir do momento que ela compreender, aí sim ela vai fazer aumentativo, diminutivo, separar sílaba, essas coisas. Enquanto ela não aprender a ler e escrever, não adianta ficar tentando lá fazer essas coisas aí que aparecem no currículo. Gramática pura para uma criança que ainda não se apropriou da escrita. Nossa, mais um desafio para nós professores, depois desses 2 anos, né, de pandemia, passar por essa situação. Mas, Sandra, eu queria te agradecer muito, assim, você estar aqui com a gente essa noite, essa sua disponibilidade. Vou passar o seu vídeo para o canal da CEFOR,
E aí, se você puder depois deixar os seus contatos também, para quem quiser para conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço demais. Gente, eu coloquei o link da presença aqui no chat. Então, amanhã nós temos nossa última live com a professora Ordália sobre educação infantil. E aí nos vemos amanhã. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, se cuidem.